Vou mostrar para vocês agora como nós vamos completar nosso CRUD. Até então nós vimos a camada de controller, as rotas, e agora vamos trabalhar com a camada de models, integrando juntamente com a view. Então agora nós vamos ter nosso MVC completo. Para isso então, vamos revisar o que a gente fez aqui. Se eu vier aqui dentro de app, HTTP controllers, criamos nosso controle implícito aqui, nosso controller, que lista os dados para a gente. Tem aqui do carro também, que é um controle implícito, e aqui a gente está utilizando RESTful Controller. Certo, até então aqui nenhum segredo. Temos nossas rotas, tanto a nossa rota aqui para o RESTful Controller, e nossa rota aqui para o Implicit Controller. Basicamente é isso. No caso aqui dos carros aqui, precisamos fazer nossa listagem aqui, já utilizando do jeito certo, que é utilizando a camada de View para mostrar a parte visual da nossa aplicação. Se a gente vier aqui dentro de Resource, Views, no caso aqui, carros, painel, carros, e abrir o arquivo index, tem aqui o conteúdo que está listando aqui. Até que se eu vier aqui no navegador e digitar a rota carros, ele lista para mim o conteúdo dessa nossa view aqui. Então até então a gente tem a integração entre o controller e a view. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai listar os carros do banco de dados. A gente vai pegar todos os carros que tem na tabela no banco e vai listar aqui pra gente, na camada view. Então aqui a gente vai fechar nosso MVC agora. O que eu vou fazer então, pessoal? Nós não vamos criar o banco de dados na unha. Nós não vamos criar nada na unha. A gente vai criar tudo via PHP, através de comandos. Se eu abrir aqui o arquivo env, é nesse arquivo aqui que eu vou configurar os meus dados de conexão com o banco de dados. No meu caso aqui eu já setei os meus dados. O dbhost vai ser 127.0.0.1, pode ser localhost, que é o host de conexão IP do meu servidor onde que o meu banco de dados está armazenado. O database, eu vou chamar meu database de especialista TI, você chama o database do nome que você quiser. Meu usuário vai ser root. No caso, o usuário do banco de dados é o root e a nossa senha é o Vringrit. Se a gente tiver aqui no nosso SSH aqui, através do put, se eu rodar o comando aqui, -ql, -u, root, -p, eu vou entrar via linha de comando no nosso banco de dados. Se eu digitar a senha Vringrit, que é a senha do nosso banco de dados, estou dentro do banco de dados. Aqui eu posso rodar os comandos do banco de dados em si. Olha que eu estou no terminal do banco de dados, do MySQL. Então se eu digitar show databases, eu tenho aqui todos os meus databases. No meu caso aqui, o banco de dados especialista TI, eu já criei. Como que você faz para criar um banco de dados, se você ainda não sabe? Você vai dar o comando create database e o nome do database que você quer criar. Por exemplo, curso Laravel 5. Ponto e vírgula. Eu digitei ali errado, por isso que ele deu um erro. Então, se eu tiver aqui de novo, digitar aqui agora o database corretamente, eu digitei database. Agora pronto. Uma linha afetada, deu tudo certo. Se eu pressionar a tecla de para cima aqui, ele vai voltar aos comandos anteriores. Se eu digitar aqui show databases, está aqui o nosso banco de dados, curso Laravel 5. Então você faz isso daí, entra na sua linha de comando do banco de dados, cria esse database. Feito isso, vem no arquivo .env, coloca aqui o seu dbhost, no caso aqui pode ser o IP ou então localhost, sem problema. O nome do seu banco de dados, vamos colocar aqui curso Laravel 5, o usuário root e a senha Vringrit. A senha Vringrit, ele já é padrão do nosso MySQL, conforme nós já fizemos a instalação. Feito isso, até então está ok. Se a gente vier aqui também no arquivo vem aqui dentro de config, database, aqui você pode escolher o tipo de retorno que você vai trabalhar, o tipo de banco de dados que você vai trabalhar. Nesse nosso curso vamos trabalhar com o tipo de banco de dados MySQL. Se você quiser trabalhar com qualquer outro banco de dados, a única coisa que você tem que fazer aqui é mudar o driver de conexão. No caso aqui, se você quiser trabalhar com SQLite, você passa para SQLite. Se você trabalhar com Oracle, só você colocar o driver de conexão com o Oracle aqui. E todos os nossos dados aqui do MySQL, quando você trabalhar com MySQL, vão vir desse arquivo .env. Feito isso, meus amigos, está tudo ok, é só a gente trabalhar aqui.
que eu vou fazer então? Eu vou criar uma migration. Uma migration. Para que serve esse camarada? Se a gente tiver aqui dentro do database, tem que ir o diretório migrations. O que esse cara aqui faz? É aqui que vai ficar a estrutura das nossas tabelas. Por exemplo, por padrão, o Laravel já traz duas tabelas aqui que a gente precisa no nosso sistema. A tabela de users, tabela de criação de usuário. Então está aqui todo o código para criar um usuário. No caso, vamos entender o que essa tabela aqui faz. O método up aqui é ele que vai criar a tabela, se caso eu der um PHP Artisan Migration ali, lá no via linha de comando. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma tabela chamada usuários. O ID dessa tabela vai ser ID. Ela vai ter um campo string chamado nome, vai ter um campo string e-mail, esse campo é único, ou seja, não pode ter outro e-mail repetido. Vai ter um campo string password com tamanho máximo de 60. Vai ter um campo remember token. Esse campo aqui ele é criado através desse método aqui, que é toda vez que o usuário tentar relembrar a senha, que ele esqueceu a senha, ele grava essa informação nesse camarada daqui. E timestamp é uma outra coisa muito interessante do Laravel também que ele tem, que ele cria duas colunas adicionais na tua tabela, que é o create at e o update at. Então toda vez que você insere um novo registro na tua tabela, no caso aqui a tabela de usuários, ele coloca a data de inserção, data e hora. Toda vez que você altera um registro nessa tabela, ele coloca também o update at, ele seta esses dados. E esse camarada daqui, segundo o método aqui, o que ele vai fazer? Nesse caso aqui, ele vai deletar a tabela de usuários. Isso aqui acontece quando eu dou um migration para mim deletar essa tabela, para mim deletar o meu banco de dados. Seja um migration reset, enfim. Ele roda esse camarada daqui. Já vi isso aqui na prática agora através do Artisan. Então toda a estrutura de nossas tabelas a gente vai salvar via arquivo. O que é legal aqui também, pessoal? Se vocês olhar aqui, se a gente olhar aqui agora, observe que nossos arquivos de definição do banco de dados, eles têm a data aqui. No caso aqui 2014, 10, 12 e as horas. Por que isso aqui é legal? Se eu criar uma nova tabela aqui agora, ela vai vir na sequência aqui. O que isso acontece? Se você tem uma tabela que depende de outra tabela, por exemplo, tem uma tabela de produto que depende de categorias. Se você criou primeiramente a tabela de categoria, ela vai vir na sequência aqui. Então primeiro ele vai criar a tabela de categoria, para depois criar a de produto. E se eu tiver uma tabela pivô que faz relacionamento entre as duas, ela vem na sequência e assim por diante. Então, se você fizer desse jeito aqui, você não vai ter problemas na hora de criar suas tabelas, na hora de importar ou exportar. Isso que é bem legal e você vai ver na prática agora como funciona. Vou vir aqui, via SSH aqui novamente, vou dar um exit aqui para não sair. Lembrando que eu estou logado no put. E vou fazer o seguinte, pessoal. Vou digitar o comando php artisan. Artisan, lembrando que é o nosso softwarezinho, o nosso programinha de CLI, que já vem no Laravel, para facilitar nosso trabalho aqui. Se eu fizer um php artisan, vai listar para mim todos os comandos possíveis para mim trabalhar com o artisan no Laravel. Só aguardar um pouquinho. Tá aqui, o artisan listou para mim todos os comandos que eu tenho possíveis aqui. Tem aqui as opções, tem aqui alguns comandos que eu posso utilizar, tem aqui outros comandos, enfim, tem várias coisas bem legais aqui que a gente utilizar. Esse cara aqui vai ajudar muito a gente. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é esse camarada daqui, Make Migration. O que ele vai fazer? Vai criar uma migration para a gente, que é o nosso arquivo de definição da tabela do banco de dados. No nosso caso, vamos criar uma tabela de carros. Então vamos rodar a migration aqui então. Vamos criar a nossa primeira migration via Artisan. Então, php artisan make, do jeitinho que está aqui, pessoal. Migration. E que agora eu tenho que passar o nome da minha migration. Qual que pode ser o nome aqui? Vamos criar aqui um nome bem bacana. Vou colocar create table carros. Create table carro. Só isso. Vou dar um enter para rodar o comando para mim. Prontinho, nossa migration foi criada. Observe o seguinte, ele criou um arquivo chamado 2015 07 16 09 48 37. O que isso aqui é? Então a data e o horário que eu estou fazendo, que eu estou criando essa migration. E o nome da migration que eu mandei criar. No caso aqui, create table database. Show de bola. Se a gente vier aqui agora nos arquivos aqui de migrations, deixa eu fechar isso aqui tudo para não confundir a gente. Se eu vier aqui agora dentro de migrations, tem aqui ó, nosso arquivo na sequência. Então, nosso arquivo de nossa migration que acabou de ser criada.
que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai definir a estrutura dessa nossa tabela, no caso a tabela de carro. Primeiro que a gente precisa fazer, utilizar uma façade do Laravel para a criação da nossa tabela, que é a façade schema. Aqui eu vou chamar um método create. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu olhar aqui na tabela de uso. Tem aqui, ó, create. Legal. Vou passar o nome da tabela que eu quero criar, minha tabela vai chamar carros. E aqui eu vou passar uma função anônima com esses dados. O que eu preciso passar aqui comparando com essa função anônima? Esse camarada aqui, que é o blueprint. E eu vou jogar esse cara aqui na variável table. E agora a gente vai definir a estrutura da nossa tabela. Então já tem a variável table aqui. Vou copiar esse camarada daqui. Primeiro campo que a gente precisa aqui é o ID da nossa tabela. Então como que eu crio um ID aqui? Então increments. E eu vou chamar esse cara aqui de ID. Legal. Nosso carro vai ter um nome. Então table. Vou chamar esse campo vai ser um string. O campo de nome vai ser um string. Nome. Nosso carro vai ter também uma placa. Então também vai ser uma string. Aqui tem que ser string. E se eu quiser deletar essa minha tabela, pessoal, antes disso, vou mostrar aqui, vamos criar também o timestamps, que é o que ele vai criar o nosso famoso create@ e update@. Então toda vez que eu inserir um novo carro, ele vai gravar na coluna create@ a data de criação, data e hora. Toda vez que eu alterar um registro de um carro, ele vai salvar na coluna update@ esses dados de a data e hora de alteração. Feito isso aqui, a parte de criação, nosso carro aqui vai ser bem simples, só vai ter o nome e a placa, só isso é suficiente para a gente fazer nossos testes aqui. E eu posso aqui criar, quando eu der um rollback nessa minha tabela lá, que eu vou mandar através do Artisan, se a gente olhar aqui, ó, no Artisan aqui, de migrations, que eu tenho um install para me instalar minhas migrations, eu tenho um refresh para me atualizar minhas migrations, eu tenho um reset para desfazer algo que eu fiz, no caso aqui o rollback, e o rollback back, que ele vai refazer um rollback que eu fiz anteriormente. Legal. Então quando eu der um rollback ali, ele vai executar o método que está aqui. Então a gente vai criar de novo, usar nossa façade, schema. Tem o drop para me deletar a tabela. Posso deletar a tabela, no caso, de carros. E eu posso fazer, inclusive, pessoal, fazer isso aqui. Drop if exists. Ou seja, se existir a tabela de carros, ele vai deletar ela. Então que eu posso estar evitando um erro. Feito isso, está ok. A nossa estrutura de criação da nossa tabela de carros está tudo 100%. Vou mostrar aqui antes uma coisa para vocês. Se a gente acessar aqui a documentação do Laravel, laravel.com, vê dentro de Documentation. Descer aqui até o menu Migrations. A gente tem que, tudo que eu posso trabalhar com as Migrations, tem que especificar exatamente o que a gente pode fazer. E aqui abaixo, mais abaixo aqui, eu tenho todos os tipos de colunas de banco de dados que eu posso trabalhar. Por exemplo, se você quer trabalhar com colunas do tipo date, se você trabalha com campo date, se você quer trabalhar com campo decimal, campo do tipo double, enum, float, increment, no caso que a gente utilizou ali, campos do tipo inteiro, trabalha com campos do que vão receber dados JSON. Tem várias opções aqui para te atender. Campos do tipo teste, que é uma descrição mais longa, talvez um campo de comentário, coisa do tipo, campo de time. Então tem várias coisas aqui. Esse soft delete aqui depois a gente vai ver ele com calma, isso que é bem legal também. Eu costumo utilizar muito esse camarada daqui, que ele ajuda bastante. E enfim, pessoal. Então tem tudo aqui, todos os tipos de colunas que vocês podem trabalhar com o banco de dados. Então a parte de migrations do Laravel, ele vai te atender tranquilamente para qualquer tipo de banco de dados que você for trabalhar. Então abusem bastante desses conceitos aqui, abusem bastante disso aqui que é muito legal. Mas por hora, nesse nosso exemplo aqui, isso daqui já é o suficiente. Revisando aqui, a gente está criando uma tabela de carros, ela vai ter um ID dela, vai ser auto-incremente do tipo ID, nome ID, ela vai ter um nome, a placa, ambos do tipo string, e vai ter um timestamps aqui também, que é para criar o create@ e o update@. Se a gente olhar aqui na documentação, o timestamp aqui, timestamps, está aqui, ó.
ele adiciona o campo Create Add e o campo, a coluna Update Add. Então, tá tudo ok aqui pra gente. Feito isso, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente já pode criar essa nossa tabela. Como que eu vou fazer isso? Se a gente olhar aqui, ó, na documentação do PHP Artisan, tem aqui o Migrate Install, que é para instalar o Migration para mim. Ou então eu posso simplesmente, vou dar um Ctrl L aqui para limpar minha tela, PHP Artisan, rodar o comando Migrate. Só aguardar um pouquinho que ele vai criar para mim todas as minhas tabelas. Olha o que ele fez. Migration criado com sucesso. Ele criou a nossa primeira Migrate, que é a tabela de usuários. Ele criou a nossa segunda Migrate, que é a tabela de Password Reserved Stable. E ele criou a nossa terceira Migrate, que é a tabela que a gente acabou de mandar, que é Create Table Carros. Carro. Feito isso, está 100% agora. Se a gente entrar aqui de novo no nosso banco de dados, através do linha de comando, mais que menos u, quem quiser também acessar esse camarada daqui pelo PHP-MyAdmin, fique à vontade, o PHP-MyAdmin já está instalado aqui, mas eu particularmente gosto de acessar tudo via linha de comando. Então, usuário root, a senha "-p", minha senha é Vingrid, a sua provavelmente também é. Vou entrar no nosso banco de dados, que é use curso Laravel 5, ponto e vírgula. Pronto, a gente entrou dentro do banco de dados, só dá um show tables agora, para a gente visualizar as tabelas. Tá aqui nossas tabelas criadas bonitinhas pra gente. Se eu dar um describe na tabela carros, tem aqui toda a descrição da nossa tabela. Então tá aqui, ela é do tipo, o primeiro campo é ID, ele é o Zigned, ele é Primar Key e Auto-Incremente. Tem aqui nosso campo nome, tem nosso campo placa. Observação, pessoal. No caso aqui, como no nosso cara aqui, nosso string, a gente não definiu o tamanho de caractere que vai ter aqui, que esse cara aqui vai receber, automaticamente ele assumiu que o tamanho vai ser de 255. Se eu quisesse falar, não, meu nome, quantidade máxima de caracteres, vai ser apenas 60. Então, simplesmente passarei como segundo parâmetro aqui, como segundo argumento aqui, desse método string, esse camarada aqui, que é a quantidade de caracteres que esse campo aqui vai aceitar. Feito isso, está tudo ok. Mas enfim, então nossa tabela já está criada e a gente já pode começar a brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer a coisa funcionar, na prática mesmo. Vou fechar esse cara aqui, que a gente não precisa mais mexer nele. Vou vir dentro de app, vou vir aqui dentro de HTTP, vou vir nossos controllers, abrir o nosso carros controllers aqui. Aqui no index, pessoal, nós vamos listar, vamos pegar os dados da tabela carros. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos pegar aqui, criar uma variável chamada carros para receber esses dados. Eu tenho que utilizar aqui, ó, o use db. Então vou utilizar esse cara aqui, db, table, vou especificar a tabela que eu quero selecionar, nossa tabela no caso é carros, e eu vou chamar um método get. O que esse método get faz? Ele vai retornar para mim todos os dados da tabela carros. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando a façade, chamando o método table da tabela carros, então eu quero selecionar todos os dados da tabela carros, e o get vai retornar esses dados para mim. Se eu der um dd aqui agora, pessoal, na variável carros, a gente já vê o que isso aqui está retornando. Se eu dar um F5 aqui para atualizar agora, não retornou nada. Por que não retornou nada? Não tem nenhum registro na nossa tabela. Se eu vier aqui vindo de comando, digitar aqui select, asterisco from, da tabela carros, a gente vê que está vazia a nossa tabela. Porém, se eu tiver algum registro, ele retornaria ali para mim. Certo? Vamos fazer então, vamos continuar aqui então. O que a gente pode fazer então para inserir registro nessa nossa tabela? Tem outra coisa muito bacana aqui de banco de dados que o Laravel traz, que vai ajudar a gente bastante aqui, pessoal. Por exemplo, se eu já quiser criar essa tabela de carros e já inserir automaticamente algum registro nela, eu posso criar uma seed que insere esses dados para mim. Eu ainda posso mais, pessoal. Se eu quiser inserir, por exemplo, 20 carros de uma vez, a partir do momento que eu acabei de criar a tabela de carros, eu já quero inserir 20 carros. Eu posso criar uma factory para fazer isso. Mas por hora a gente vai criar só uma seed que vai inserir 2 registros de carro para a gente. 2 carros para a gente é o suficiente só para a gente testar aqui. Se você quiser pode inserir via banco de dados, você pode criar um formulário para inserir, enfim. Mas por hora a gente vai criar uma seed só para ficar bem claro isso aqui para a gente, para ficar bem legal.
Então se eu abrir aqui então um arquivo de seed, a gente não tem nenhuma seed aqui demais. Ok. Vou vir aqui no nosso SSH novamente. Vou dar um exit aqui para não sair do banco de dados. Vou rodar de novo o PHP Artisan, para a gente ver todas as opções que o Artisan dá para a gente. Ok. Se eu ver aqui, pessoal, e olhar aqui, eu tenho aqui o comando make seeder. O que esse cara faz? Ele vai criar uma nova classe de seeder para a gente. Então é isso aqui que a gente precisa. Então vamos rodar esse comando, PHP Artisan make seeder. E eu tenho que passar o nome da minha seeder. No caso eu vou chamar ela aqui de carros seeder. O que esse cara aqui vai fazer, pessoal? Ele simplesmente vai criar para mim um novo carro a partir do momento que eu inserir, criar a tabela. Eu vou criar a tabela de carro e já vou inserir um novo carro. Só isso. Basicamente é isso. Então ele criou o nosso arquivo. Se a gente ver aqui agora em seeders aqui, tem o nosso carro seeder aqui. Está aqui para a gente já. O que posso fazer aqui então, pessoal? Vou utilizar aqui o comando afastar de db, create, vou passar com table, na verdade. O nome da tabela que eu quero utilizar vai ser carros. Vou chamar um método insert para me inserir um registro. E aqui eu vou passar um array dos registros que eu quero inserir. Como é um array, eu posso criar ele aqui antes. Carros recebe. Vamos passar nosso array aqui então. Eu vou inserir dois carros. Então na posição 0, pessoal, no nosso carro, não, vamos fazer de uma forma mais didática aqui. Então nosso carro tem um nome. Vamos colocar um nome bem popular aqui, Gol. E o nosso carro vai ter uma placa. Vamos colocar uma placa fictícia aqui. Certo? Eu vou passar mais de um registro. Então, como que eu faço para passar mais de um array aqui? Então, na posição 0 do meu array, vai ser esse camarada daqui. Vou identar tudo aqui para ficar certo. E na posição 1 do meu array, vai ser esse daqui. Pronto, então já tem o nosso array criado. Então eu vou inserir esse meu array aqui nesse meu camarada daqui então. Então toda vez que eu rodar minha seeder, ele já vai inserir esses dois carros, no caso o Gol e no caso o Celta. Vou passar esse array aqui. Pronto. Aqui está ok. O que a gente usa então para inserir esses dados aqui? Se eu ver novamente aqui no meu Artisan aqui, a gente vai ver que tem um comando aqui que é dbseed. O que ele faz? Ele vai criar os recordes no nosso database. Ele vai inserir aqueles dados ali. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece? Então, PHP Artisan db seed. Vamos aguardar. Não retornou nenhum erro. Se a gente vier aqui agora então e atualizar isso daqui, não inseriu. Por que não inseriu? Vamos ver o que aconteceu. Alguma coisa ficou errada aqui. Eu tenho que vir aqui, pessoal, no arquivo database seeder e especificar que existe um arquivo chamado carros controller, no caso carro seeder, que deve ser rodado toda vez que eu rodar o comando seeder. Então vou fazer um x cal e vou passar o nome do nosso arquivo, que chama carros seeder. Pronto, vamos rodar novamente para ver o que acontece. Pronto, agora o que aconteceu? Seeder, carro seeder foi criado com sucesso. Se eu atualizar aqui então no F5 para atualizar, olha só que ele já retornou para mim um array com dois dados. Então tá perfeito aqui, então inseriu nossos dois registros já. Então já tenho dois registros no meu banco de dados. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Para ficar bem legal aqui, posso até fechar esse camarada daqui, não serve mais para a gente. Posso fechar esse daqui, vamos só ficar com o nosso controller aberto. Eu vou passar aqui. Isso aqui está retornando um array para mim. Então sei que isso aqui é um array. Vou pegar esse array aqui e vou simplesmente passar ele para a nossa view. Como que eu posso passar? Eu poderia passar o array aqui, desse jeito aqui, por exemplo. Carros. Recebendo nosso array.
Então simplesmente eu posso usar uma função do PHP que chama compact, que eu vou passar a variável de forma mais simples. Então eu posso passar vários arrays aqui, várias variáveis ou arrays de forma compacta. Legal. Então aqui eu já estou passando esse meu array aqui para a nossa view painel carros index. Então se a gente vir aqui dentro de resource, painel, carros e abrir o arquivo index, então aqui eu já posso tratar aquele meu camarada. Eu já posso receber esse carros aqui. Por enquanto não preocupem sobre a camada de view aqui, que a gente vai ver com calma depois. Então eu vou só simplesmente listar esses dados para a gente. Só vou simplesmente listar esses dados. Então eu vou fazer um for else. Não preocupem por enquanto o que é esse for else. Ele só vai listar os dados para a gente. Eu vou fazer o carros, as, carro. Então eu vou pegar aqui, a gente está recebendo aqui uma variável carros. Então eu estou pegando esse array de carros, jogando para dentro de carro. E vou fazer um empty aqui. Se caso estiver vazio, dou uma mensagem aqui. Nenhum carro cadastrado. E end for else. E aqui eu simplesmente vou listar esses carros para a gente. Então aqui nome do carro vai ser. Vou imprimir esses dados para a gente imprimir algo no Blade do Laravel. Para a gente fazer um for, é desse jeito aqui. Para imprimir algo, eu utilizo a chave chaves e fecho chave chaves. E aqui eu vou colocar então carro, nome. Vamos ver o que aconteceu então. F5 para atualizar. Está aqui. Está exibindo o nosso Gol e o nosso Celta. Se eu quiser exibir a placa também, posso exibir do jeito que eu quiser aqui. Então vamos colocar aqui. Carro, placa, F5 para atualizar, tá aqui, exibindo os dados para a gente do jeito que a gente precisa. O que foi legal aqui, pessoal? Que agora a gente está trabalhando com o nosso MVC do jeito certo. Então o nosso controller, ele simplesmente carrega os dados aqui e a view ficou responsável por mostrar toda a parte visual. Ou seja, exibir os dados em si. Por enquanto não preocupem com a camada de view, já teremos aulas mais específicas para especificar cada coisa aqui. Interessante que só que vocês saibam o conceito em si.